ao nosso CETEC Cast, o podcast do CETEC Consulting Group, onde falamos sobre os principais temas relacionados ao mundo da gestão empresarial. Aqui comigo, analisando os principais assuntos do programa, está o Márcio Abraham, diretor-presidente do CETEC Consulting Group. Como é que vai, Márcio? Tudo bem? Tudo bem, Janete. E o José Goldfriend, também diretor do CETEC Consulting Group. E aí, Zé, tudo bem? Tudo bem, Janete, tudo bem, Márcio? Você já visitou o nosso blog? Acesse www.cetecnet.com.br e clique em blog. Confira novidades, vídeos, artigos e informações sobre Lean Six Sigma, produtividade, métodos ágeis, inovação e muito mais. No programa de hoje, vamos falar sobre planejamento estratégico. Márcio, quais são os principais pontos que você destacaria na elaboração de um planejamento estratégico, de uma organização? Na minha opinião, para você estruturar um planejamento estratégico, você tem que imaginar como se você estivesse num barco em alto mar. Então você tem as condições climáticas, você tem toda a influência externa, isso está relacionado com uma análise de ambiente, o que acontece num cenário econômico, financeiro, social do país onde você está, da região onde você está. E isso é um dos insumos importantes para você estabelecer. Depois disso, você tem a característica do barco, tá certo? A tripulação, então a equipe, o momento vivido, os resultados, os produtos que você tem, toda a história. Para isso, você pode desenvolver algumas ferramentas como uma análise de pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades, que vão te ajudar a entender para onde que você vai direcionar esse barco. Além disso, é fundamental você ter em mente a sua missão, a sua visão e propósito e saber para onde que você vai levar esse barco. Esse conjunto vai definir as grandes estratégias da empresa e as ações necessárias para que você atinja os resultados esperados. E José, por que isso é tão importante para uma empresa? É o grande norteador da empresa, né? Então, sem você entender e alinhar todo o direcionador, vamos pegar o exemplo do barco, né? Esses elementos, você não vai chegar no ponto desejado. Então, o planejamento estratégico é uma visão, traz a tua visão de médio e longo alcance e tem o desafio de desdobrar isso dentro da organização para você não se perder no meio do caminho, né? Então, eu fico pensando, você acabou de dizer que o planejamento estratégico, ele me direciona para ações de médio e longo prazo. Só que hoje em dia as coisas mudam tão rápido. Então, o médio e longo prazo que era antigamente, hoje já não é mais. Será que eu preciso fazer um planejamento estratégico por mês? Essa temporalidade tem afetado bastante os grandes desafios dos planejamentos estratégicos. A gente tem percebido exatamente que essa mudança constante de tecnologia e de mercado tem encurtado esse ciclo de visão de planejamento estratégico. Mas o importante, de fato, é você ter um alinhamento, uma visão, como o Márcio disse, a missão, visão traçada pelos valores, uma visão que te inspire, um propósito que te inspire, e você desdobra isso em fatias que seja de médio e longo alcance e, inclusive, as ações táticas, que são as ações do dia a dia. Mas o desafio desse planejamento estratégico, trazendo essa temporalidade, é você estar o tempo inteiro retroalimentando o seu planejamento estratégico com os elementos que estão aparecendo no mercado. Então, essa flexibilidade é muito importante. Dá até um desespero. Parece que, assim, eu fiz um planejamento estratégico hoje, daqui 6 meses ele não serve para nada, porque nasceram várias outras empresas que estão competindo comigo em determinado produto, ou então ideias completamente diferentes, inovações, e a minha empresa ficou para trás. Como é que eu fico mais ágil com o planejamento estratégico, Márcio? Como esse planejamento estratégico não engessa a minha empresa? A dinâmica das empresas de fato mudou bastante. E fazer um planejamento de visão de longo prazo não quer dizer que você não enxergue ou não entenda as influências do curto prazo. Assim, ainda dentro da metáfora do barco, a gente precisa sempre estar atento a tudo que acontece ao redor, as grandes influências, os ventos, as chuvas, o sol.
Só que essa percepção, esse mapeamento, esse entendimento, o acompanhamento e a gestão são essenciais para que você tenha a capacidade de retroalimentar e redirecionar esse barco. Obviamente, não é a cada mês que você vai ter mudanças expressivas que vão redirecionar a sua visão de longo prazo. Mas pode ser que algum novo entrante no mercado, um concorrente novo, uma nova tecnologia, um novo produto, possa ter uma influência significativa. Então, essa atenção ela é permanente. Algumas pessoas dentro da empresa devem ser responsáveis por enxergar e estar sempre atentos ao que acontece no mercado, os grandes movimentos, para poder sinalizar em algum momento, falar, olha, né, em algum momento, eu não preciso saber que já está ventando, eu preciso saber que, né, olhar a grande tendência e falar assim, teremos ventos fortes no futuro. Isso já nos ajuda a redirecionar esse planejamento. Eu vou dar um exemplo para vocês que me veio na cabeça agora, uma coisa. Imagine se alguns anos atrás eu tivesse uma empresa de outdoor na cidade de São Paulo. E de repente eu tenho um ótimo planejamento estratégico, tenho clientes fantásticos, tenho posicionamento na cidade fenomenal, tô assim crescendo, tudo maravilha. E aí vem uma lei, simplesmente de um dia para o outro, dizendo: querido, você não pode mais ter um outdoor na cidade. Isso é uma coisa que realmente é impossível prever num planejamento como esse. Esse é um exemplo muito radical, mas eu já vi várias empresas fecharem desta forma, com esse tipo de problema. Hoje nós temos a Lei Rouanet, que está ameaçada e ameaça todo o mercado. Por exemplo, cinemas, enfim. Outros exemplos, como quando chegou a injeção eletrônica, uma empresa de carburador fechou. Enfim, coisas assim que você fala, bom, máquina de escrever com o computador. Essas são coisas radicais. Mas outras coisas acontecem também no meio do caminho que não são tão radicais, mas que também pegam esse barco, né, e ajuda bastante talvez não afunde o barco, mas tem uma ventania bastante significativa que mude o curso da empresa. Mas às vezes é inevitável. Tem situações determinadas que vão fazer com que o produto, que é a essência do seu negócio, desapareça. Essa empresa de outdoor ela vai ter que se reinventar completamente, talvez até ter que pensar num outro negócio. E para isso é tão importante você ter a inovação como um elemento essencial dentro do seu planejamento estratégico. Eu vejo, para acrescentar aí na discussão, tem uma questão do propósito, né? Então, quando as empresas, por exemplo, você trouxe do outdoor, se elas têm um propósito de comunicação e elas têm essa visão de que é uma empresa de comunicação, ela de fato ela vai olhar esse percurso, mas ela não vai sair do propósito dela, que é da comunicação. Então ela vai se readaptar. Nesse mesmo caso, onde se percebeu ser uma ameaça, de fato se tornou uma oportunidade, porque foi um grande momento de movimento do pessoal que realizava e construía esses outdoors, que aumentou muito a demanda. E eles aproveitaram isso para fazer isso como uma oportunidade. Você tem vários casos de empresas, por exemplo, como a Kodak, que, óbvio, o grande foco do negócio era a venda de máquinas, mas também de filmes, e envolvia todo o trabalho de revelação. E a partir do momento que surgiram as máquinas digitais, agora você tem máquina digital em todo celular, então ninguém mais carrega aquelas máquinas pesadas e que eram um acessório para qualquer viagem. Hoje você faz tudo com o celular, então mudou. Só que o interessante é que a Kodak foi uma das pioneiras no conceito de fotografia digital, mas ela não conseguiu pegar esse trem, essa carona e tentar redirecionar o foco da empresa. Tá, vamos falar de coisa boa, então. Vamos pensar em coisas positivas. Então, tá, fiz meu planejamento estratégico. Quem que deve participar na minha empresa de fazer esse planejamento estratégico? Quem deve me dar ideias? Ou sou eu como presidente? Só a diretoria? O que vocês enxergam? O que eu posso falar nesse sentido é que, de uma certa forma, todas as camadas da organização precisam ser ouvidas. Precisam participar de alguma forma. Então, por exemplo, é comum nós da CETEC realizarmos alguns workshops com várias camadas da organização, inclusive com workshops com 100, 200 pessoas, para coletar informações de elementos que serão trabalhados dentro do planejamento estratégico.
Ideia, você está falando? As pessoas... Ideias, situações, vulnerabilidades, porque no planejamento estratégico você vê a questão externa, o cenário externo, político, de concorrência, de mercado, de tecnologia, mas você também tem que olhar o cenário interno. Quais são suas fraquezas internas, as suas vulnerabilidades. Ninguém melhor para saber sobre isso do que o próprio pessoal que está na operação, né, no dia a dia. Então, a informação ela é trabalhada nos vários níveis, de formas diferentes para compor um planejamento estratégico. Mas isso aí acaba servindo como matéria-prima. Exatamente. Mas certamente quem desenvolve o coração ou estabelece as estratégias é a liderança da empresa. O maior desafio que depois a empresa tem é desdobrar essas estratégias para toda a organização. Então, muitas vezes você captura ou não as informações, nem todas as empresas fazem isso da base, mas as empresas têm um grande desafio de fazer esse desdobramento para garantir que todos estejam caminhando na mesma direção. E como é que faz esse desdobramento? Como que é a melhor forma de fazer esse desdobramento? Existem vários métodos, né? Tem o Hoshinkan, né? Que o pessoal comenta bastante. Tem o trabalho pela metodologia do Balanced Scorecard. Tem várias metodologias que você faz o desdobramento. Mas o fato é você garantir que as ações táticas e as ações operacionais estejam alinhadas com essa diretriz do planejamento estratégico. Ou seja, eu tenho que, no meu trabalho, entender o que o meu trabalho impacta naquele planejamento estratégico que a organização fez. Exatamente. Acho que os indicadores são importantes nesse aspecto, né? Desdobramento de metas diária, metas pessoais, fazem parte dessa estrutura de desdobramento. E qual a maior dificuldade que as empresas têm? Fazer o planejamento, desdobrar, enxergar as oportunidades? O que vocês acham? Elas têm dificuldades em todas as dimensões. Em primeiro lugar, estabelecer um propósito claro, as missões e visões que cada empresa tem que ter. Esse é um desafio inicial. Muitas vezes a empresa tem isso colocado na parede. Você já tem algo que foi trabalhado em algum momento e fica lá e, na verdade, não faz parte da essência da organização. Então, quando a empresa se depara com esse tipo de situação, ela tem muito mais dificuldade de estabelecer para onde que ela tem que caminhar. Então, começa nessa reflexão de fato, o que eu quero para o meu negócio, que encaminhamento que eu quero dar. Na verdade, eu gostei dessa história do propósito, né? Porque se você tem um propósito, realmente, você fazer outdoor ou fazer outro tipo de mídia, ou, quer dizer, você tem aquele propósito, aquilo que vai nortear todo o seu planejamento, né? Que pode ser em diversas ações. Gostei dessa linha de pensamento. E é importante que todos os colaboradores, inclusive os clientes, se identifiquem claramente com esse propósito. Então, por exemplo, você tem uma empresa como a Warby Darby, que foi uma empresa que foi considerada extremamente inovadora, que fazia óculos e para cada par de óculos comprado, a empresa dava um par de óculos gratuito para alguém que fosse necessitado. Então, a partir do momento que você se identifica e entende a relevância que tem esse propósito, você também tem um grau maior de engajamento com o desdobramento que a estratégia vai ter. E o cliente também, né? Não só o pessoal interno, mas também o cliente tem esse grau de engajamento. O cliente percebe muito claramente a mensagem que a empresa passa. Muitas vezes a empresa passa uma mensagem voltada para o social, para o meio ambiente, para questões relevantes, e quando você vê no dia a dia, aquilo não representa aquilo que ela se propõe a fazer. Então, você precisa, de fato, ter a garantia de que as ações estratégicas estarão alinhadas com a essência do seu propósito. O desafio do propósito é você ir além do cliente, é você transformar a tua empresa numa comunidade. Envolve colaboradores, envolve cliente, envolve outros stakeholders em que tem uma visão de comunidade. Aí você expandiu esse propósito de núcleo de empresa para algo muito maior. Eu tenho visto que vocês têm usado o Lego Serious Play para trabalhar com planejamento estratégico. Como é que vocês usam o Lego, que era uma coisa, né, de infantil, de criança? Como é que vocês usam isso
para fazer um planejamento estratégico? Você é que é o especialista no Lego, fala isso. Né? Não, é assim, eu sou especialista, mas não sou a criança, até eu tenho uma criança interior. Entendi. Mas é muito legal porque, de fato, assim, o Lego Serious Play é uma metodologia que veio do planejamento estratégico da própria Lego, né? É engraçado até a origem disso, porque a Lego passou por dificuldades e eles começaram a usar o próprio elemento dos bricks, né, os componentes em mesa, e começaram a construir seu planejamento estratégico utilizando o Lego. E eles perceberam que ali, por si só, já tinha um produto. E isso foi sendo desenvolvido, né? Alguns professores, junto com alguns diretores, desenvolveram essa metodologia. A Lego viveu sua crise de empresa forte. E hoje é incrível a gente ver Lego Batman, Lego Filme, né? Lego Park, ele estendeu bastante em função do propósito da missão deles, né? Eles estão criando, inclusive, uma comunidade, né? Com relação ao entorno do BRICS, do Lego. Mas o foco do planejamento estratégico é porque você consegue, com o Lego, que tem uma característica de envolvimento e engajamento. Então, é um método que fortalece a colocação de ideias de todos que estão na mesa. Então, todos que estão participando, ao contrário daquela tradicional, alguns falam e outros ficam ouvindo, no processo com Lego, todos participam e contribuem. O método induz e conduz a esse agregar valor. Então, ele estimula bastante tudo que está dentro do conhecimento das pessoas que estão trabalhando com o Lego. O Lego, ele é um trabalho que ele faz com as mãos. Então, você já viu, Janete, quando você entra numa sala e tem umas bolinhas na mesa para o pessoal discutir, aí a pessoa pega na bolinha e fica massageando a bolinha? Sim. Isso é um estímulo mental, ou seja, é um estímulo para os seus neurônios, né, para o seu cérebro, para que pelas mãos, que é onde se concentra o maior índice de conexões com o teu cérebro, é nas mãos, por conta dos movimentos e toda a biologia, você quando movimenta as mãos, você estimula o cérebro. Então o Lego consegue estimular o cérebro com a brincadeira, com o movimento, com a conexão. No processo com o Lego, você tem que contar uma história, você tem que modelar. Então são elementos muito fortes para trazer tudo que você tem de conhecimento para a mesa e engajar e conectar com outros participantes. Então você monta cenários. Então, num planejamento estratégico, você consegue trazer cenários individuais, construídos por cada um, e depois eles têm que colocar cada um dos seus elementos que foi construído num cenário mais complexo, né? Criando um ecossistema. Então é muito rico. E aí vai saindo todos os elementos que eles vão colocando como direcionadores. E o interessante é que você elimina vários inibidores, porque uma imagem fala mais do que 1000 palavras, só que nem todo mundo sabe desenhar. A partir do momento que você coloca todos para trabalharem com o Lego, você traz todos para a mesma base. Então é muito simples você pegar os blocos e começar a montar. É muito natural que em 2 minutos você enxergue alguém construindo uma torre ou algum elemento e conte uma história que faça sentido, algo que por meio de um desenho, ou de uma peça, ou de uma mímica, seria praticamente impossível. O inibidor, ele democratiza o processo da discussão e consegue trazer na mesa muito mais elementos e riqueza para a discussão. Nossa, adorei, que eu quero fazer isso também. Vale a pena, a experiência é fantástica. E todo mundo participa na empresa? Todas as pessoas? Ou só a alta administração? Como que funciona desse trabalho com o Lego? A gente pode começar o trabalho de planejamento estratégico pela alta administração e, de fato, o pessoal utiliza o Lego principalmente para mapear o estado atual e pensar numa visão de futuro. Isso é desdobrado pela organização em todos os seus níveis. Utilizamos até já em pesquisa de clima, para entender como estava o nível da liderança junto aos colaboradores. Fizemos alguns grupos da empresa, e eles montaram através do Lego, eles foram contando histórias, onde eles projetam na história, né, no storytelling, eles projetam no modelo,
e isso sai muito mais informação. Os indicadores no planejamento estratégico são muito importantes, que vão dizer se eu estou indo na direção certa ou não, ou pelo menos na direção que eu planejei, né? Não sei se é certo ou não, mas pelo menos naquela que eu planejei. Então, como é que funcionam os indicadores nas empresas? Como é que a gente constrói esse sistema de indicadores para saber se eu estou no caminho certo? Existem os indicadores considerados estratégicos, existem os indicadores de processo, existem os indicadores de resultado. Então você tem uma configuração, mas existe uma rede de indicadores que vão culminar num resultado final, que vai ser o impacto financeiro, de última linha, de satisfação do cliente e das entregas que são realizadas. Para isso, existem metodologias, o Zé mencionou aí o Balance Scorecard, que é o BSC, que ele estrutura em 4 grandes dimensões. Você tem a dimensão financeira, você tem o foco no cliente, você tem os processos internos e você tem aprendizagem e conhecimento, que envolve também outras alternativas aí a perspectiva de inovação. Mas existem também outras formas mais curtas ou mais simplificadas de fazer. Por exemplo, existe uma metodologia chamada OKR, que é Objective Key Result, focada em estabelecimento de objetivos específicos para cada área, que eles possam ser mais simplesmente desdobrados para que cada um entenda o seu papel e a associação das suas ações ao planejamento estratégico. E tem curtos, tem resultados de curto prazo. São alcançáveis mais a curto prazo, entrando muito no conceito do ágil. Então, eu vou ver os meus indicadores, ver se esses indicadores estão de acordo com aquele planejamento estratégico da organização. E se não estão, aí é que entra a dinâmica. Sento e choro, Aí é que sou entra demitida, a dinâmica de faço o quê? gestão da empresa, porque o planejamento estratégico, ele ocorre normalmente uma frequência anual e para um horizonte de 3 a 5 anos, depende de cada empresa. Mas a dinâmica do planejamento estratégico, ela ocorre sistematicamente, mensalmente, semanalmente e diariamente. Todos os impactos que a gente percebe nas ações vão se refletir nos indicadores. Se eu tenho um gap, eu tenho um indicador cuja meta não foi atingida, eu tenho que estabelecer um plano de ação para redirecionar e buscar o resultado que foi em algum momento planejado. Construir essa rede de indicadores é uma arte, Janete, porque dependendo da matemática dele, ou de como ele é colocado, ou de como ele é construído, ele pode te dar um viés de resultado. Por exemplo, você quer reduzir o prazo de entrega, de repente uma ação para isso seria aumentar o estoque, o que seria talvez contraproducente. Então precisa tomar muito cuidado com os indicadores primários e enxergar também indicadores secundários. E tem projetos que podem ajudar a gente também a chegar nesse planejamento, porque as ações parecem simples, mas acho que tem muitas que não são tão simples assim, né? Não são só ações táticas, acho que devem ter coisas mais profundas e maiores. Como é que se lida com isso? Então, em paralelo com tudo que foi falado, existem todos os projetos que devem ser desenvolvidos, que trazem as perspectivas de inovação, novos investimentos, CAPEX. Então, tudo isso está relacionado com uma mudança de direcionamento mais expressiva. Então, normalmente as ações táticas e operacionais, elas têm uma influência marginal nos indicadores. Os projetos, eles já têm um impacto radical ou expectativa de um impacto radical de resultado nesses indicadores. Muito bem, gente. Nosso podcast está chegando ao fim. Eu queria agradecer vocês, eu queria agradecer o Márcio, o José pela presença e queria que vocês contassem um pouquinho ou deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes. O que eles têm que fazer com o planejamento estratégico das empresas deles? Qual é o conselho que vocês dão para eles? Bom, do meu ponto de vista, de fato, começar o processo do planejamento estratégico, para quem não começou. E para quem tem um planejamento estratégico, é essencial manter a conectividade com as mudanças internas e externas da organização. Estar sempre em contato com essas mudanças para poder perceber o nível de flexibilidade do seu próprio planejamento estratégico. A minha mensagem, ela remete para um equilíbrio entre o que se investe para elaborar e criar as ações estratégicas e a gestão que ocorre depois.
Não adianta você fazer um planejamento maravilhoso e depois não ter um desdobramento, um acompanhamento adequado dessas ações. Quando a gente fala de projetos, é importante ter uma gestão desse portfólio de projetos. Podem ser vários que ocorrem em paralelo e eles, de alguma maneira, vão ter que utilizar os recursos que a empresa tem. Muitas vezes esses recursos são concorrentes. Então a empresa precisa ter uma visão maior para entender onde que ela vai colocar de fato as fichas. Em resumo, planejamento estratégico é uma questão de escolha e constância de propósito para que você tenha o melhor resultado. Muito bem, agradeço a presença do Márcio, do José no nosso podcast. E se você tem dúvidas ou sugestões, escreva para a gente. Mande um e-mail para podcast@cetecnet.com.br ou deixe seu comentário na página do podcast, nosso blog, que responderemos com o maior prazer. E para aqueles que querem ouvir esse e outros programas, basta acessar cetecnet.com.br, clicar no menu blog e depois em podcasts e conferir todas as edições. Também é possível ouvir todos os episódios pelas plataformas SoundCloud e Spotify. O CETECcast conta com o Estúdio Ramp na produção, Matheus na sonoplastia e edição, Vanessa na redação, Renata na coordenação de redação e eu, Janete Galbinski, na apresentação. Até o próximo, até mais!